Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça no ensaio interdisciplinar simplesmente fascinante escrito por Marconi Farias. Basicamente, é um estudo estrutural que constrói uma ponte bem inusitada e super complexa entre a biologia molecular e a teologia antiga. E detalhe importante, o nosso objetivo aqui não é debater se essas afirmações são verdades religiosas absolutas, tá? A ideia é explorar a arquitetura impressionante, quase matemática, que o autor enxerga nesses textos milenares. É uma daquelas jornadas que muda a nossa forma de ver a narrativa e a ciência trabalhando juntas. Para a gente começar a pegar o espírito da coisa, olha só essa expressão que ele usa, uma engenharia de espelhamentos perfeitos. A escolha da palavra engenharia aí não é à toa, não. O autor está propondo que esses textos antigos que falam sobre criação e encarnação não são só metáforas isoladas ou mitos primitivos. Na verdade, eles escondem um design estrutural finamente calculado, um raciocínio que, por incrível que pareça, dialoga muito com a nossa biologia moderna. É como se fosse um quebra-cabeça gigante, onde cada peça reflete a outra. E para desvendar toda essa estrutura, a gente vai passar rapidamente por 4 conceitos fundamentais. Vamos começar entendendo a regra geral do jogo, depois a gente dá uma olhada na biologia do Éden, pula lá para a biologia da encarnação e fecha amarrando tudo nessa tal geometria dos espelhos. Então, bora lá para o nosso primeiro ponto. A regra geral que baseia tudo isso, o princípio da matriz única. E o que seria esse princípio da matriz única? Bom, segundo o autor, dentro de toda a revelação bíblica, existe uma espécie de regra constante, tanto na biologia quanto na teologia. A ideia é que, para passar da criação antiga para a nova, a matéria não é descartada, ela é reaproveitada. Então, em 2 momentos super decisivos da história, Deus usa uma única pessoa como se fosse o bloco de construção exclusivo, a matriz geradora, para criar uma outra pessoa. Ou seja, não precisa de 2 fontes biológicas separadas. Uma única matriz dá conta do recado perfeitamente. E é aí que a gente tropeça num contraste que é, no mínimo, genial. Prestem atenção nisso. De um lado, a gente tem o que ele chama de movimento edênico. É o feminino sendo extraído do masculino, lá de Adão para Eva. Do outro lado, milênios depois, temos o movimento cristológico. O masculino tomando forma a partir do feminino, de Maria para Jesus. São 2 movimentos geometricamente invertidos, mas que se completam de um jeito incrível. E guardem bem essa ideia porque é exatamente isso que vai sustentar a nossa geometria dos espelhos mais para frente. O que nos puxa direto para o nosso segundo ponto, a genética do Éden, que seria o nosso primeiro vetor dessa estrutura. Todo mundo conhece a famosa história da costela de Adão, certo? Mas o ensaio vai na raiz do termo hebraico, a palavra selá. E olha que interessante, traduzir isso só como um osso, a costela, enfraquece muito o sentido real do texto. A tradução mais fiel seria algo como lado, flanco, ou melhor ainda, coluna estrutural. O autor usa isso para mostrar que a natureza humana é inseparável. A ideia não era arrancar um ossinho, mas dividir uma estrutura inteira ao meio, mostrando que aquela biologia humana inicial funcionava como um bloco único, super integrado. O que abre as portas para um conceito muito moderno da nossa biologia celular sendo aplicado a um texto ancestral, a totipotência. Hoje, a gente sabe que cada célula somática do nosso corpo tem o código genético inteirinho da nossa espécie lá dentro. O autor argumenta que essa divisão no Éden já antecipava essa verdade biológica. Aquela humanidade primeva, aquele bloco original, já tinha dentro de si toda a capacidade de se multiplicar, de se diferenciar. A informação inteira já estava lá. Trazendo isso para a genética clássica, a lógica bate certinho. Pense no cariótipo masculino, ele é XY, né? Isso significa que ele já carrega os 2 eixos de determinação cromossômica, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, tirar a mulher direto dessa substância viva do homem, e não do pó da terra de novo, garante que ela tenha a mesma dignidade genética. A receita para o XX já estava guardadinha dentro do XY. É uma sacada muito inteligente do texto original. Mas espera aí, para que dividir tudo isso afinal? O ensaio fecha essa parte do Éden com uma conclusão filosófica muito bonita. Essa fragmentação da humanidade original não foi feita para criar chefe e subordinado ou gerar hierarquia. Foi feita para criar comunhão. A ideia de ter o outro, a alteridade, existe de propósito, literalmente para permitir que o amor seja espelhado de volta. É um design focado 100% na reciprocidade. Bom, agora a gente avança para o terceiro ponto da nossa análise. A biologia da encarnação. Aqui a gente vai ver aquela inversão simétrica acontecendo. Nesse vetor, o texto inverte a regra do Éden.
Para que a encarnação fosse física, real na história, o processo simplesmente dispensa a biologia masculina. Ele se baseia única e exclusivamente na matriz feminina, no caso Maria. O ensaio lista exatamente as contribuições biológicas que uma matriz materna oferece. Estamos falando de todo o DNA mitocondrial, toda aquela maquinaria do citoplasma da célula, o ambiente da gestação e, claro, todo o suprimento de sangue. Foi o pacote completo. E fornecer essa base biológica tão completa resolve um dos maiores problemas técnicos da ortodoxia cristã clássica, a famosa consubstancialidade. Para a teologia histórica, Jesus não podia ser só uma ilusão humana, ele tinha que ser de fato humano. Ser consubstancial significa literalmente dividir a mesma substância. Como a matriz feminina entregou 100% da base estrutural celular, o texto garante que a conexão material era absolutamente real e inseparável. Mas na prática, como é que o autor explica a biologia disso? Ele chama o processo de o milagre da autenticidade. Funciona mais ou menos assim. No passo 1, você tira de cena aquela reprodução padrão, ou seja, zero fusão de gametas de sexos opostos. No passo 2, entra o pneuma, que é o Espírito Santo. E o grande pulo do gato está no passo 3. O pneuma não funciona como uma semente substituta, não. Ele age como uma força criadora primordial. Ele reorganiza e dá vida à matéria que já estava lá, transformando o útero no verdadeiro laboratório para essa nova criação. O que nos leva perfeitamente à nossa quarta e última parte. Vamos ver finalmente essa geometria dos espelhos em ação. É agora que toda aquela história de engenharia de espelhamentos faz um sentido absurdo. Olhem para essa comparação. No Éden, a matriz base é masculina e gera o feminino através daquela lógica do cromossomo XY. Na encarnação, é literalmente o oposto. A matriz base é feminina, gerando o masculino só que através da ação do pneuma. É um design teológico e literário que cria um espelho absolutamente perfeito e simétrico. Para o autor do ensaio, isso passa longe de ser coincidência. É uma arquitetura altamente sofisticada ligando o começo e a redenção da história humana. Para fechar, a gente fica com essa pergunta que não quer calar. Como é que olhar para textos tão antigos com as lentes da genética molecular moderna muda o nosso jeito de entender a estrutura deles? Independentemente das crenças de cada um, o ensaio do Marconi Farias prova por A mais B que esses textos seguram muito bem uma análise estrutural de peso, revelando uma complexidade que consegue unir filosofia milenar e ciência superatual. No mínimo, isso nos provoca olhar com muito mais atenção e respeito para a profundidade das histórias que nos trouxeram até aqui. A gente se vê numa próxima.